Então, como que funciona? Como que é essa regulação hormonal aí da tireoide? Então, tudo começa aqui, no hipotálamo, né? O hipotálamo produz um hormônio que se chama TRH. E esse hormônio vai estimular a pituitária, também chamada de hipófise, a produzir outro hormônio, que é o TSH. Aí, esse sim que vai estimular a tireoide a produzir o T4 em maior quantidade e o T3 em menor quantidade. Por que o T4 é 80% de T4 e 20% de T3? Porque o T4 tem que ser convertido em T3. O T3 é o hormônio ativo. Mas o T4 funciona como um estoque de hormônio da tireoide. Então, tem um monte de T4 lá, guardado. Conforme as necessidades do corpo, vai virando T3, né? Vai virando T3. Então, por isso que o T4 é em maior quantidade. E é produzido essa conversão de T4 em T3, aonde que é feita? Principalmente no fígado, mas também no rim, nos rins e no baço. Então, como funciona isso? Se chama feedback negativo, ou retroalimentação. Baixou o hormônio da tireoide, tem pouco T3, pouco T4, vai ser mandado um comando para o hipotálamo produzir mais o hormônio, né? Para mandar a hipófise produzir, né? O hipotálamo produz mais TRH, para a hipófise produzir mais o TSH, para mandar a tireoide produzir mais T4 e T3. Então, é isso que é o retroalimentação que chama. E ao contrário também, se tem muito T3, T4, vai diminuir o seu TRH, o TSH, vai ficar lá baixinho. Geralmente quem tem hiper tem um TRH, um TSH 0,0001 e o T3, T4 muito alto. No hiper é o contrário, T4 e T3 baixos e o TSH alto. Tá? Por isso que não pode também ver só o TSH, tem que ver tudo, inclusive o T3 reverso. Porque se o T4 não converte em T3, vai aumentar o quê? Um T3 reverso. O que é T3 reverso? É quando o T4, né, não converter em T3. O que é o T3? Triiodotironina. São 3 iodos para 2 tirosinas, 2 aminoácidos, né? Então, por exemplo, e o T4 são 4 iodos para 2 tirosinas, né? Então, o que é o T3 reverso? Ele, quando vai virar o T3, ele muda a posição. Tem 3 iodos para cima, então, em vez de ficar a triiodotironina, né? São 3 iodos, 2 tirosinas. Um iodo vai para baixo, ele muda, ele fica reverso. É como no espelho, fica ao contrário. Então, ele ficando ao contrário, ele não cumpre sua função, né? E se você tomar, né, muita gente toma o T4, mesmo o T3, também vai inibir o hipotálamo e a pituitária de fabricarem, porque eles consideram, né, lá no cérebro, considera que já tem hormônios suficientes. E o hipotireoidismo pode também mimetizar dores reumáticas sistêmicas, né, causando dores nas articulações pequenas e musculares também. Muitas pessoas que são diagnosticadas com fibromialgias podem, na realidade, ter o hipotireoidismo. Então, confunde, porque o hipotireoidismo também ocasiona dores. E também o hipotireoidismo pode também ocasionar diabetes, que pode ser de 2 tipos. O hipotireoidismo, né? Como no diabetes, o diabetes não tem 2 tipos, tipo 1, que é falta de insulina, o pâncreas não produz insulina, e o diabetes tipo 2 já produz muita insulina por deficiência alimentar, né? Deficiência não, má alimentação. E o hipotireoidismo também tem 2 tipos. O tipo 1, por deficiência hormonal, quando a tireoide não é capaz de produzir os hormônios por algum motivo, ou a resistência hormonal, como não tem resistência à insulina, a tireoide também tem. A maioria dos casos de fibromialgia é porque resistência hormonal, por exemplo, não entra no receptor o hormônio, não vai cumprir sua função. Por isso que também precisa de ferro, né? O ferro age nos receptores da tireoide.
E temos também, né, a principal causa, como eu falei, do hipotireoidismo. O Celso está falando que só agora recebeu o aviso do YouTube. Pois é, por isso que às vezes as pessoas entram atrasadas, né, na live. Porque o YouTube não avisa, né, ou acontece algum atraso nos grupos, né? Mas tudo bem, ainda bem que fica gravado, né? Então, gente, a gente tem como causa principal a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que provoca o hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo também está relacionado ao funcionamento do sistema nervoso central. Disfunção da tireoide intrauterina pode estar associada a um déficit neurológico. Tem muita gestante, né, que já tem hipotireoidismo, aí vai prejudicar o bebê, causando um déficit neurológico. E também pode contribuir para autismo e outros distúrbios neurocomportamentais. Por isso que é tão importante aí saber como tratar um hipotireoidismo. Tem estudos que comprovam que na gestação, quanto maior o T4 livre, maior o QI das crianças. E quanto maior o TSH, menor o QI. Entenderam essa relação? Por que quanto maior o TSH, menor o QI? Se eu estou falando que mais hormônios, né? Por exemplo, o estudo foi feito com T4. O T4 livre aumenta o QI. Se aumenta o TSH é porque tem pouco T4, né? É aquela retroalimentação, feedback negativo. Tem pouco hormônio, o TSH vai aumentar. Então, se o TSH tiver aumentado, vai ter pouco T4, menor o QI das crianças. Isso influencia muito, né? E o TSH alto não deixa de ser um tóxico, né? Tudo que está alto no corpo é ruim. Tudo que está muito baixo também é ruim. Quais são os valores ideais? Então, TSH até 2 é considerado bom, né? Até 2. Agora, se passar de 2, já começa a ter suspeita de hipotireoidismo. T4 livre, de 1,2 a 1,4, T3 livre acima de 3, tá? E a maioria dos profissionais só se baseia no quê? No T4 e no TSH. Às vezes não pede nem o livre, né? Pega o total. Porque o livre é o que está agindo, né? Tem o transportador lá dos hormônios tiroidianos, que chama TBG. Se tem muito transportador, vai ter mais T4 preso lá. Ele não vai estar livre, nem o T3, nem o T4. O único órgão que usa o T4 é o cérebro, tá? Então, o cérebro se usa o T4. Todos os outros órgãos, tecidos, células usam o T3. Então, é necessário o T4 virar T3, senão não é funcional. Por isso que eu sempre falo, você está tomando Puran, Sintroid, Levoide, todos esses sintéticos aí, né? Esses remédios sintéticos, hormônios sintéticos, se não converte em T3, não adianta nada. Por isso que muita gente fica aumentando a dose do T4, não adianta nada. Tratar Hashimoto com T4 não está tratando a causa. Os anticorpos continuam lá na sua tireoide. Tireoidite de Hashimoto é um ataque autoimune na sua tireoide. Como eu já expliquei outras vezes, o glúten lá aumenta a zonulina, que dá hipermeabilidade intestinal, aí cai toxinas no sangue. O glúten, por exemplo, tem a gliadina, que é uma proteína do glúten, que mexe lá na zonulina e nas ocludinas. Então, abre a parede do intestino, cai lá a molécula do glúten, que é parecida com a tireoide, e aí os anticorpos vão tudo lá na tireoide, pensando que é o glúten, e vão atacando a tireoide, e aí dá a tireoidite de Hashimoto. Aí você faz aquele exame anti-TPO, dá lá 60, 70 mil, já vi de 1.000, hein? Já vi de 800 mil. Então, é um monte lá de anticorpos atacando a tireoide. E ocasiona o quê? O hipotireoidismo. Por quê? Tem uma coisa atacando a glândula que produz o hormônio, não vai ser produzido o hormônio e ocasiona o hipotireoidismo. Vai estar com T4? Não, não adianta, tem que tirar a causa. Qual que é a causa? Parar de comer o glúten e entrar com um antioxidante. O maior antioxidante que tem é o selênio, né? O selênio. Então tem que entrar com o selênio para diminuir esses anticorpos e depois
dá, né? Aí sim pode entrar com o Lugol, por exemplo. Que a tireoide muitas vezes não está funcionando por falta de matéria-prima. O iodo é um dos principais, né? Então, a maioria dos profissionais não pede os exames necessários, não pedem nem o T3. Então, às vezes dá lá. O T4 tá bom. Aí o hipotálamo se confunde e pensa, o T4 tá bom, tá tudo bom. E aí o TSH fica bom também. Só que o T3 fica baixo, porque não converte o T4 em T3. Então, não adianta só pedir TSH e T4. Então, quem faz você se sentir bem é o T3, não é o T4. O T3 é pelo menos 10 vezes mais ativo que o T4. E os receptores respondem muito bem ao T3. Então, é o T3 que é a chave aí. Independente dos níveis de TSH e T4, é a falta do T3 livre que causam os sintomas e sinais do hipotireoidismo. Então, nós temos que ver esses sinais subclínicos. Subclínicos é que está abaixo da clínica. Não são tão representativos e por isso que a medicina alopata não dá bola, né? Você fala, eu tenho muito frio. Mas isso é normal, se agasalha. Está 50 graus, fala para se agasalhar, por meia. Ou então, põe um exame na sua cara. Olha, seu TSH tá bom e T4 tá bom. Isso é coisa da sua cabeça que você não está se sentindo bem. Toma um antidepressivo e vai para casa. Não é assim? Mas você pode estar com cansaço, com fraqueza, com a pele seca, com extremidades frias, com sensibilidade ao frio, né? Constipação. Por que prende o intestino? Porque a tireoide, os hormônios tiroidianos, também regulam os movimentos peristálticos do intestino. Aqueles que fazem, né? Aqueles movimentos lá no intestino para empurrar as fezes para você ir ao banheiro. Então, se diminui esses movimentos peristálticos, também, né? Começa a dar prisão de ventre. A queda de cabelo, porque os folículos pilosos também, a tireoide regula lá, dificuldade de concentração, memória ruim, ganho de peso, porque seu metabolismo fica lento, né? Então, o T3 estimula uma enzima limitante, que é a tirosina hidroxilase. Então, essa enzima, tirosina hidroxilase, que converte a tirosina em L-dopa e depois dopamina. Então, a gente precisa da tirosina para transformar, né? Para formar os hormônios tiroidianos, e depois ela vai se converter em dopamina, ela se converte também, sabe no quê? Em melanina, em epinefrina também. Olha como os aminoácidos se convertem em outros, e aí eles vão, né, para cada função. Por exemplo, quem tem problema de mancha na pele, pode ser falta da tirosina. Quem tem falta de testosterona, também pode ser falta de tirosina, porque ela é a precursora da dopamina, e a dopamina age na testosterona. Então, tudo é tudo, né? Tudo é interligado. E a pessoa também pode ter cefaleia, unhas fracas, queda de cabelo, como eu já falei, aumento do colesterol, alergias, dores inexplicáveis, como quadros de fibromialgia, agravamento da apneia do sono. Pode, inclusive, a pressão alta é derivada do hipotireoidismo, porque secreta mucina. Essa mucina faz com que os vasos fiquem mais entupidos, né? E aí dá pressão alta. Pode agravar essas doenças autoimunes, pode ter alteração renal e equilíbrio de fluidos, alteração na temperatura, né? Corporal basal, bradicardia, pode ter câimbras. Então, o hipotireoidismo aumenta o tempo plasmático da insulina. Também é outra coisa, né? Fazendo com que fique mais tempo atuando no receptor, aumentando as chances de ter a resistência à insulina. Porque se ela se liga, a insulina fica lá grudada no receptor, como que tem que ser feito? Todos os hormônios, eles se ligam ao receptor e saem. Se ligam e saem. Quer dizer, eles dão um recado, põe glicose para dentro e sai. A testosterona, aumenta a libido, aumenta a proteção neural, por exemplo, massa magra, massa óssea, e sai. Os hormônios que são sintéticos, o que acontece? Eles depredam, né, a produção do próprio hormônio, porque eles se ligam no receptor e ficam grudados lá.
e não sai. E com isso o organismo não produz. Então, a mesma coisa a insulina, né? A insulina, se você está com hipotireoidismo, ela vai aumentar, né, esse tempo no receptor. Em vez de ela mandar o recado, mandar o que fazer e sair, ela fica lá ligada. E ela atuando mais tempo no receptor, vai ter resistência à insulina, entendeu? A célula não vai mais colocar a glicose para dentro, porque a própria insulina está dificultando a função, né? Ficou um chiclete lá grudado. E o T3 reverso, como eu já falei, é quando o T4 não converte em T3 e fica como um hormônio no espelho, né? Fica ao contrário. Como eu falei, tem na fórmula, né, química, tem 3 iodos lá, mas um vira para baixo. Só mudando a posição. Olha como que são, né? Por isso que a gente estuda bioquímica também. Mudando um átomo, né, de posição, já muda tudo. Muda tudo a função. E por que o T3 aumenta, hein? E você pode estar se perguntando, como é que eu faço para não aumentar o T3? O estresse fisiológico e doenças crônicas severas. Pode ser uma sepse, traumas, cirurgias, queimações, infecções, neoplasias, doenças metabólicas crônicas, má nutrição, né, fome, diabetes mal controlados, enfim, inflamações. Continuando aqui, o T4, que não foi convertido em T3, ele é capaz, olha, de fazer o quê? Ir para o cérebro, sinalizar para o hipotálamo que tem níveis ótimos de TH, de T4. Né? Então, é enganoso. Né? Então, de repente, você está tomando um remédio, que é o T4, ele sinaliza para o cérebro, olha, já está bom, aí não precisa fabricar mais T3, nem nada, só que ele não converteu em T3. Isso sinaliza para a hipófise diminuir o TSH, e isso sinaliza para a tireoide diminuir os hormônios tireoidianos. Então, tanto níveis supra como infrafisiológicos diminuem a conversão de T4 em T3. Então, são todas essas inflamações aí que não converte. Quem toma anticoncepcional, quem toma muito remédio, vai afetar o fígado inflamado não vai converter o T4 em T3. E ainda mais tem o cortisol, né? Que vai sensibilizar os receptores e sensibiliza também o TRH, aquele do hipotálamo, né? Que é aquele hormônio produzido lá no hipotálamo que estimula o TSH a estimular a tireoide, tá? Então, se esse receptor do TRH, se não tiver o cortisol, ele fica fechado, não liberando o TSH. Então, como eu sempre falo, cortisol de mais ou cortisol de menos também é ruim. E ainda por cima, se o receptor do hormônio tireoidiano se fecha, então, mesmo que tenha T3, ele não entra no receptor. Né? Além do TSH não produzir, ele também não entra no receptor. Por isso que lá no programa DSC, nós vamos cuidar do gerenciamento do estresse. Porque quem tem estresse, né, quem é ansioso, libera cortisol todo instante, está todo inflamado. E só com a alimentação não vai conseguir desinflamar. E além de tudo aqui, nós temos as deiodinases. O que são deiodinases? São enzimas peroxidases envolvidas na ativação ou inativação dos hormônios tiroidianos. Então, a gente tem a D1, a D2, a D3 e a D4. Sem alguns fatores, elas não funcionam. Quer dizer, elas não transformam o T3 em T4. Ou ficam produzindo muito T3 reverso. Então, tem deficiência, pode ter com fatores como glutationa, por isso que aumenta o gama-GT, tá? Quando você está muito inflamado, o corpo quer produzir glutationa, quem produz é o gama-GT, e o gama-GT aumenta porque não está conseguindo produzir. Então, a inflamação interfere em todo o metabolismo do corpo. A glutationa é a enzima mais antioxidante que nós temos. Quando ela está baixa, você fica mais inflamado ainda. Então, a glutationa funciona como um cofator aí na tireoide, tem menos secreção de T3 na tireoide, menos captação de T4 pelos tecidos extratireoidianos, aqueles que não são da tireoide, e também o que interfere muito é, como eu sempre falo, zinco, cobre, falta de selênio, falta de ferro. Então, a tireoide não tem a matéria-prima para funcionar.
Então, se o paciente tem níveis de T4 e TSH normais, mas tem toda a clínica do hipotireoidismo. E o que está faltando? Muitas vezes não é o hormônio, é dar matéria-prima para a tireoide funcionar. Entre os pacientes com problemas de tireoide, pode haver também alterações na ligação do receptor, como, por exemplo, na ligação, né? Por exemplo, na deficiência de ferro e de zinco também. Então, tem que ativar o receptor. Também pode haver problemas nos transportadores. Os transportadores dos hormônios tireoidianos são a albumina. A albumina é a proteína mais abundante que a gente tem no plasma. E ela funciona como transportador não só dos hormônios tireoidianos, mas também da testosterona e do estradiol. Então, é bem importante ter a albumina. E, principalmente, no caso dos hormônios da tireoide, o TBG. Então, na deiodinização, há uma formação de uma grande quantidade de peróxido de hidrogênio. Quando vai converter o T4 em T3? As deiodinases. Forma o quê? Radicais livres, como a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Até 3 vezes mais que observado em leucócitos quando eles estão ativos. Então, quando a pessoa está inflamada, tem maior produção desses radicais livres. Quanto mais TSH, mais peróxido de hidrogênio é produzido. Por isso que quem tem TSH alto, como eu falei, ele é tóxico, ele está produzindo radicais livres. Portanto, em casos de hipotireoidismo, há uma elevação desses radicais livres. Outro fator importante é a deficiência de iodo. Quanto menos iodo, há também um aumento do peróxido de hidrogênio. Então, não é só assim, aumentou o TSH, não é bom. Não é bom porque está produzindo radical livre. Radical livre é câncer. Então, a deficiência de selênio também diminui a degradação do peróxido. A gente não quer o peróxido de hidrogênio, porque é um radical livre. E por isso que aí entra o selênio. O selênio é um antioxidante de extrema importância para prevenir o dano da tireoide. Quais são outras coisas também para proteger a oxidação da tireoide? Algumas vitaminas, como a C, a E, catalase, que é uma hemoproteína, não depende só de ferro, depende de todo o grupo M, né? O sódio, superóxido desmutase, que é outra enzima que nós produzimos, mas tem que ter níveis de zinco, de cobre, de manganês. A selênio enzimas, são 9 enzimas envolvidas, né? As deiodinases tipo 1, 2, 3. Quem mais sente deficiência é a tipo 1, justamente aquela que converte o T4 em T3. Então, precisa do selênio. E para a produção de T4 em T3, para a ação do T3 no receptor, precisa, de novo, do zinco, do ferro, da vitamina A, do iodo, da vitamina C, da E, da tirosina. Eliminar os halógenos. O que eu falei dos metais? Tem que eliminar os metais, porque são neurotóxicos, são cancerígenos, são disruptores endócrinos. E os halógenos também, né? Como o cloro, o bromo e o flúor. Esses aí ocupam o lugar do iodo na tireoide e a tireoide para de funcionar. Então, tem que eliminar esses. No programa DSC eu vou ensinar como eliminar. Vou indicar filtros também que eliminam esses halógenos. Eu vou indicar que panela você deve usar, que tipo de gordura usar, como higienizar suas verduras. Vocês vão saber como é meu dia a dia, né? Porque o que eu faço em casa eu vou passando para vocês, né? Vocês vão conviver um pouco aqui comigo, aqui em casa. E outros metais pesados, como chumbo, cádmio, substâncias bociogênicas, né? Que são as brássicas, em quantidade, que nem couve, quem come, toma suco verde todo dia, pode também ser bociogênica. E eliminar plásticos, carpetes em ambiente acima de 25 graus, também começa a ter BPA. E a soja, né? Os fitoestrógenos, todos esses são disruptores endócrinos. Gerenciar o estresse, porque pessoas ansiosas podem liberar muito cortisol, num determinado momento ele cai, e quando ele cai, ele não produz mais o TSH, tudo aquilo, ele não deixa o T4 entrar, o T3 entrar no receptor, então já mexe com todo o funcionamento dos hormônios tireoidianos, né? Provocando um hipotireoidismo secundário e fadiga adrenal, porque estresse, depois cai, aí você entra em fadiga adrenal, aí você não tem energia para nada, nem para levantar da cama, né?
Cuidar do fígado, porque é lá que converte o T4 em T3. Enfim, tem tudo isso.